Caros irmãos, a paz do Senhor, que prazer estar aqui mais uma noite que o Senhor nos preparou para estarmos aqui e assim trazer mais a palavra do Senhor para a nossa vida espiritual. Tenho certeza que você vai gostar muito desse estudo porque vai novamente mostrar o grande poder do nosso Deus, um poder absoluto, um poder realmente grandioso, glorioso é o poder do nosso Deus. Que poder é o poder de nosso Deus, o Deus de Israel. Você verá como Deus vai agir para dominar um exército inteiro, usando o seu poder e dando àquele seu servo Eliseu um exército inteiro nas mãos de um servo de Deus para cumprir com a vontade do Senhor. Esse estudo está uma bênção, está uma maravilha. Tenho certeza que você vai ser edificado, meu irmão, minha irmã. Creia cada vez mais neste Deus, porque tudo que está aqui na Bíblia é escrito. Tudo que está aqui é para nós crermos mais e mais no poder desse Deus. Seja um crente abençoado, seja um crente que lê a palavra do Senhor, seja um crente que a cada dia alimenta-se com a porção maravilhosa que é a palavra do Senhor. Bem, gostaria de, nesse momento, trazer só um pouco aqui, voltando um pouco o vídeo anterior, o estudo anterior. No último estudo nós falamos acerca do seguinte tema: o ferro do machado flutua. Lembre-se que Deus fez um grande milagre aqui, contrariando a sua própria natureza, ou seja, a natureza que Deus criou. Ela vai agir em favor de Deus, mas contrariando este princípio, né? Porque nós sabemos que uma coisa que é mais pesada do que a água, no caso o machado, tinha muito mais densidade que a água, aquele machado imergiu na água, mas mediante o poder de Deus, o poder de Deus agiu de uma forma tão extraordinária que contrariou, ou seja, o machado que era mais pesado agora tornou-se leve para subir, e ali o machado emerge, e o discípulo ali dos profetas, né, o discípulo dos profetas pegou aquele machado que estava emprestado. Então, mais uma vez, o poder de Deus ali no ato humanitário para ajudar aquele discípulo do profeta. Eu gostaria de, mesmo que não tenha comentado isso, mas me veio à minha mente também aproveitar aqui esse estudo que nós ministramos, no último estudo, que nós falamos sobre o ferro do machado flutua, e vimos aquela questão da preocupação daquele discípulo do profeta para devolver algo que era emprestado. Então aproveito aqui para lembrá-los, meus queridos irmãos e amigos, que é sempre bom e é recomendável que nós possamos devolver aquilo que nós tomamos emprestado aos nossos irmãos. Seja qualquer objeto, seja de valor ou não. Aliás, mesmo que você ache que aquilo não tem tanto valor, para o dono aquilo às vezes tem um certo valor, né? Um valor às vezes inestimável. Bem, então devolva sempre os livros que você toma emprestado, CDs que você toma emprestado e outras coisas mais que você toma emprestado. É sempre bom, ferramentas, como o caso aqui deste discípulo de profeta, preocupou-se porque tinha perdido o machado ali trabalhando. E olha que ele perdeu o machado trabalhando na obra de Deus. Isso mostra que nós estamos sujeitos diante das adversidades que surgem diante de nós. Mesmo nós estando envolvidos com a obra do Senhor, podemos passar por apertos, por situações assim conflitantes, a ponto de chegar a quase se desesperar, como aconteceu com este jovem aqui, esse discípulo de profeta. Porém, o homem de Deus estava lá. Um ponto também relevante é que aquele rapaz, aquele discípulo de profeta, não disse: olha, isso aqui é um azar, perdi esse machado que era emprestado, de forma alguma. O que ele fez foi reclamar, e ali, graças a Deus, o profeta do Senhor estava ali perto e pôde agir em favor daquele jovem que estava desesperado, preocupado com a devolução do machado. Mas o assunto de hoje nós iremos falar acerca do seguinte tema: Eliseu captura os sírios. Eliseu, veja bem, Eliseu captura os sírios, isso mesmo, os sírios, os arameus, estão lembrados que nós já falamos isso? Tanto você pode falar Síria como Arã, ou os sírios como os arameus, é a mesma coisa. Algumas versões mais antigas preservam o nome Arã, porém, na versão Almeida Corrigida, que eu tenho aqui em mãos, ou atualizada, também preserva, mas desta feita, o nome os sírios, ou a Síria, certo? A nação da Síria. Em algumas Bíblias também fala sobre o tema é guerra contra os arameus, mas aqui na nossa Bíblia cronológica estamos seguindo a ordem cronológica dos fatos, dos eventos, de acordo com a disposição dos temas na Bíblia cronológica editada pela CPAD. Vamos então?
aos nossos estudos. Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir, abra no seguinte texto, 2 Reis, capítulo número 6, versículos 8 a 23. 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 23. Você verá o grande poder de Deus sobre a vida do profeta Eliseu. O que estava acontecendo? Estava acontecendo o seguinte, é que a Síria, comandada ainda, cujo rei era Ben-Hadad, provavelmente Ben-Hadad II, alguns comentaristas falam que isso não é o Ben-Hadad o primeiro, mas é o Ben-Hadad II, ou seja, esse Ben-Hadad é aquele filho do Ben-Hadad, aquele que já teve confrontos com Israel e também com Judá, certo? Bem, o texto diz o seguinte, e o rei da Síria fazia guerra a Israel. A Síria, você lembre-se que a Síria, lembre-se que a Palestina, né, a terra prometida estava ali dividida, Reino do Norte e Reino do Sul. No lado leste do Jordão havia a Síria, mais um pouquinho a nordeste estava ali o país chamado Síria. E de vez em quando a Síria queria dominar, fazer incursões na região do Reino do Norte, certo? Ou nas 10 tribos, o Reino de Israel. Mais uma vez vai acontecer nova incursão, nova tentativa de conflito da Síria contra Israel. Lembrando que o rei de Israel chamava-se Jorão. Nessa ocasião, o rei da Síria era Ben-Hadad II e o rei de Israel era o rei Jorão. Vamos então, versículo número 8. Nós veremos que do versículo 8 até o versículo 14, você verá o que Deus vê. Tá certo? Nesse texto está dividido aqui em 3 partes essa temática, ou este assunto, o que Deus vê. Do versículo número 8 ao versículo 14, o que Deus vê. Certo? Porque tudo que o exército inimigo vai planejar, vai ser tudo descoberto. Todos os planos aqui de guerra, planos de ataque, planos de emboscada, todos esses planos serão desbaratados, ou seja, o Senhor vai revelar ao profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, por sua vez, vai revelar esses planos do inimigo, vai revelar ao rei Jorão. Mesmo Jorão sendo um rei ímpio, idólatra, o amor de Deus é tão grande para com essa nação, para com Israel, que tem misericórdia dessa nação, ajudando ali o rei Jorão e, consequentemente, a nação, as 10 tribos do norte. Mesmo porque ali ainda havia coisa boa. Você sabe que nós já comentamos, havia no reino do norte algumas escolas de profetas, pelo menos 3 nós garantimos que havia. Não é? Havia ali uma escola de profeta em Jericó, outra em Betel e outra em Gilgal. E provavelmente uma escola de profetas no Monte Carmelo. Vamos então ao versículo 1. Então o versículo 1 vai mostrar a intenção ou as incursões que o reino da Síria queria fazer contra Israel. Ou seja, queriam destruir Israel. De alguma forma queria emboscá-lo, queria humilhar o exército. Você sabe que quando a nação dominava o exército, praticamente aquela nação perdedora tornava-se vassala da outra nação dominadora. E aí ter que pagar anualmente impostos, ou seja, ficava uma situação muito difícil para essa nação. Era uma situação humilhante, muito humilhante, porque teria que pagar agora impostos à nação vencedora. Era isso que a Síria queria. A Síria queria projeção. Era uma nação que, belicamente, era uma nação forte, conflitante, uma nação belicosa, de vez em quando queria entrar em conflito contra Israel. Aqui eles vão bolar estratégias de ataques, só que essas estratégias serão desbaratadas, os planos serão revelados por Deus. Deus revelava esses planos do inimigo a Eliseu, e Eliseu, por sua vez, contava para o rei Jorão. Vamos lá ao versículo 1? Muito bem. Versículo 8 diz, e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos. A melhor tradução é consultou seus oficiais, porque a ideia de servo, a gente sempre dá a ideia de alguém que está ali, um empregado, ou um escravo, mas na verdade não é essa. Aqui não se trata de servo, pessoas que faziam seu trabalho braçal. Não era isso. Ele estava indo para a guerra, levou ali seus combatentes, o exército da Síria levava seus combatentes, tinha seus capitães, tinha seus generais de guerra, inclusive Naamã, que tinha sido curado, provavelmente, mesmo que o texto não menciona, ele, por ser um general de guerra muito famoso, com certeza estaria fazendo parte dessa tropa da Síria, porque ele era general da Síria, e estava aqui
no meio desse povo. A maioria dos bons comentaristas, dos melhores intérpretes que comentam esta passagem bíblica, acham que Naamã fazia sim parte desse exército, mesmo porque há respaldo na Bíblia para afirmar isso, que ele era um general guerreiro, um general que tinha obtido já várias vitórias. Ele fazia parte desse exército da Síria, ainda fazia parte. Então o texto, que é que o texto está dizendo? Que o rei da Síria, ele fazia guerra a Israel, estava tentando ali dominar Israel em alguma situação. E consultou com os seus servos, ou seja, com os seus generais, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. A melhor tradução não diz meu acampamento. A melhor tradução não fala meu acampamento. Por quê? Porque acampamento não é tão importante no combate. Montar um acampamento não significa que ali seria o local que o inimigo poderia até descobrir. Não havia problema nenhum o inimigo descobrir o acampamento. Por quê? Porque o acampamento, a estratégia do combate não estava no acampamento, mas a estratégia do combate estava sim em que tipo de operação o exército iria fazer. Uma operação ofensiva, uma operação defensiva. Na verdade, o que é que ele estava planejando aqui? Estava planejando uma incursão, ou seja, atacar, emboscando o inimigo deles, que era Israel, e ali para poder derrotá-lo. Então a melhor versão não diz que é emboscada, tá certo? Mas diz que ele estava planejando suas incursões, certo? Só para deixar você bem a par dessa situação. Eu posso ler aqui um texto que está aqui na Bíblia que eu tenho, essa Bíblia de Jerusalém. Vou ler aqui. Nesse texto diz o seguinte, vamos ler capítulo 6, versículo número 8, que diz o seguinte, vamos ao nosso texto aqui. Diz assim: o rei de Arã, lembre-se que pode ser Síria ou Arã, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Tomou conselho com os seus oficiais e disse-lhes: fareis uma incursão contra tal lugar. Então não está revelando a questão do acampamento, nem porque o acampamento não era tão importante. O acampamento era o local onde o soldado dormia, onde o soldado fazia ali suas refeições, então não era tão relevante nesse sentido. Estrategicamente, numa guerra, não é tão importante o local do acampamento. O importante é que estratégia o inimigo estava armando para derrotar o outro oponente, ou seja, o outro exército inimigo, certo? Isso é que é relevante. Então, o que acontece? O exército da Síria, através do seu comandante, através do seu rei, estava fazendo ataques às fronteiras de Israel, provavelmente planejando uma emboscada para pegar Israel de surpresa. Só que o que acontece? O que acontece é que Deus revelava todos os movimentos das tropas, todas as intenções do rei da Síria. Deus revelava ao seu profeta, o profeta Eliseu. É isso que o texto vai nos mostrar. Então, ele reunia seus oficiais e ali dizia quais eram os planos de ataque, mas esses planos de ataque eram descobertos. Nós veremos isso quando chegarmos no versículo 9, que é o versículo agora, esse próximo versículo. Olha o que diz o texto. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, ou seja, o homem de Deus, Eliseu, o que ele fez? Ele mandava dizer ao rei de Israel, o rei Jorão, por onde o exército inimigo estava planejando fazer um ataque. Então tudo que o exército da Síria planejava, o seu rei planejava com seus generais, os locais no terreno onde ele iria colocar uma emboscada, isso era oculto para Jorão, mas para Deus não era oculto. Ou seja, Deus revelava isso para Eliseu, e Eliseu dizia todos os planos por onde o inimigo iria atacar, onde ele estava montando a sua incursão, a sua emboscada, certo? Aí ele prevenia Jorão, para Jorão não passar com as suas tropas, o seu exército por ali. Olha, não passe por tal local, porque o inimigo está nesta posição tentando lhe atacar. Era isso que acontecia, tá certo? É isso que acontecia. Olha o que diz o versículo 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, ou seja, ele mandou um mensageiro, alguém com uma mensagem escrita ou verbal para o rei, para dizer ao rei Jorão, que não passasse com o seu exército por ali. É isso que o texto está nos dizendo. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, ou seja, evite passar por aquele lugar.
evite passar por aquele lugar, porque naquele lugar os sírios desceram ali. É isso que o texto está dizendo. Guarda-te de passares por algum lugar, porque os sírios desceram ali. Então, qualquer movimento das tropas dos sírios na tentativa de destruir o exército de Israel, montando suas emboscadas, montando seus planos de ataque, isso aí Deus revelava para Eliseu. Que coisa maravilhosa, que poder maravilhoso, esse poder de Deus, né? O poder de revelar esses planos do inimigo. Mas quem tem um Deus como o Deus de Eliseu, quem tem este Deus ao seu lado, sempre será vitorioso. Bem, então nós vimos que todos os desdobramentos das tropas da Síria, esses movimentos de guerra, Deus revelava ao profeta Eliseu e Eliseu revelava a Jorão, o rei de Israel. Estou sendo repetitivo porque eu quero que você guarde bem isso, tá certo? Estou sendo repetitivo, mas o óbvio é sempre bom repetir, sempre bom dizer, certo? Todos os planos bolados pelo Estado-Maior, podemos assim dizer, uma linguagem bem moderna, todos os planos de guerra, todas as operações de guerra, todos os planejamentos de ataque do exército da Síria, Deus ouvia, via os seus planos, via seu deslocamento do terreno, alertava Eliseu e Eliseu falava para o rei Jorão. Consequentemente, Jorão não ia desperdiçar, nem ia arriscar suas tropas, não passava por ali. E isso deixava o exército da Síria, o rei da Síria, estupefado, ficava admirado, ficava sem entender, aliás, ficava aflito. Essa é a realidade, deixava ele atônito. Como é que esse exército consegue desbordar-se sempre? Nós planejamos ataque, eles não passam por aqui, nunca conseguimos emboscá-los. O que está acontecendo? Ele chegou ao ponto, a Bíblia vai mostrar, que ele achava que tinha algum espião ou alguém do seu exército que estava traindo o seu próprio exército, dando informações sigilosas ou ultras secretas, podemos assim dizer, informações ultras secretas para o outro país, o país de Israel. Olha o que nós veremos aqui. Veja o versículo 10. Veja só. Pelo que o rei de Israel... Vamos ler o versículo 10, depois vamos ler o versículo 11, que vai mostrar essa situação desesperadora do rei da Síria. Olha o versículo 10. Pelo que o rei de Israel, então o rei de Israel era alertado pelo profeta Eliseu, não colocar suas tropas ali para não serem emboscadas. Olha o que diz o versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara. Essa expressão não está muito clara. Você lê, eu vou ler novamente, você vai concordar comigo. Diz assim, ó: pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Eu quero ler na versão aqui, na versão hebraica, que diz assim, o versículo é o versículo 10, vai ficar mais fácil de entender. O versículo 10 diz: e o rei de Israel enviou mensageiros àquele lugar que o homem de Deus lhe falara e sobre o qual o prevenira, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Ou seja, a tropa de Israel estava no terreno, tá certo? Estava no terreno. O que é que o rei Jorão fazia? Quando ele ouvia, através do profeta Eliseu, que os movimentos, ou quando ele tomava conhecimento através de Eliseu, que os movimentos da tropa da Síria estavam em tal local, o que era que fazia Jorão? Jorão mandava alguém avisar seu exército: olha, não passe por aquele lugar, desborde, né? Evite passar por aquele local. Então, quem estava sendo favorecido aqui era o exército de Israel, eram as tropas de Israel. Por quê? Por causa da misericórdia de Deus. Então, esse texto aqui nessa Bíblia hebraica, ela está mais fácil, está bem mais fácil. O rei de Israel enviou mensageiros àquele lugar que o homem de Deus lhe falara e sobre o qual o prevenira, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Isto é, isso aconteceu N vezes, todas as vezes que o plano de operações, ou o plano de ataque do rei da Síria era emboscar Israel em determinada posição no terreno, em determinado local no terreno, Eliseu revelava isso, isso aconteceu várias vezes, por várias ocasiões. Eliseu revelava a Jorão, e Jorão mandava um mensageiro, certamente saía ali correndo para avisar a sua tropa para evitar passar
naquele local. Por quê? Porque o exército da Síria estava ali para emboscá-lo, para desbaratar, para destruir o exército de Israel. É isso que o texto significa. Sempre que você se deparar com um texto de difícil interpretação, mesmo que você leia 2, 3, 4 vezes, procure outras versões. Você pode procurar na tradução da linguagem de hoje, a NVI, a atualizada. No caso aqui, uma Bíblia hebraica, que o texto está mais claro nesse sentido. Eu sei, a nossa Bíblia é muito parecida à versão corrigida com o que diz o texto, já em português, da Bíblia hebraica. Muito bem, mas você tem a opção de ler em outras versões, tá certo? Muito bem. Vamos em frente. O versículo número 10, vou repetir novamente, está dizendo aqui que o mensageiro, o Jorão, quando ouvia o recado de Eliseu, ele mandava alguém avisar suas tropas para que sua tropa não passasse por aquele lugar. E isso aconteceu por várias vezes. Vamos ao versículo 11. No versículo 11 nós veremos a perplexidade aqui do rei da Síria. Ele ficou perplexo, ele ficou perturbado. Por quê? Ele não conseguia entender porque as tropas de Israel estavam tendo êxito. De que forma? Porque não estavam sendo emboscados. É isso que vai deixar o rei da Síria preocupado. Olha o versículo 11. Então se turbou, ou seja, preocupou-se, ou ficou perplexo com este incidente. O coração do rei da Síria, né? Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, ou seja, ele estava aflito porque ele não conseguia ter domínio sobre o exército de Israel, não conseguia as suas operações ofensivas ou o seu plano de ataque não lograva êxito, porque Israel sempre desbordava, Israel sempre escapava, não passava por aquele lugar. Olha o que diz. Aí o texto diz: e chamou os seus servos ou os seus oficiais, ele chama os seus oficiais, e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele está dizendo: olha, tem alguém aqui infiltrado, tem alguém passando informações para o exército de Israel. É como se dissesse: olha, não é possível. Todos os nossos planos, tudo que nós planejamos aqui, não está dando certo. Israel sempre se desvia, Israel nunca é surpreendido. O que está acontecendo? Eu acho que vocês devem se preocupar com isso. Quem é que está sendo... Quem é o informante? Deve ter um traidor. Ele achou isso. Devia ter um traidor no meio deles para entregar os seus planos de ataque, ou as suas posições de ataque, ao exército de Israel. Só poderia ser isso, porque não teria como eles, por mais que eles planejassem vários ataques, nenhum tinha dado certo até agora. Um completo insucesso. Mas por quê? Porque Israel estava tendo sucesso? Porque Deus revelava a Eliseu todos os movimentos das tropas da Síria. Era isso. Essa era a grande diferença. Então ele ficou preocupado, achando que alguém, né, estava lhe traindo. Alguém pode até pensar: será que Naamã, que estava lá, que era amigo de Eliseu, né, podemos assim imaginar, porque Naamã está no meio da tropa, Naamã de repente poderia de repente estar favorecendo, mas Naamã não era traidor, Naamã era fiel ao seu exército. Certo? O que Naamã poderia ter feito ali na ocasião é o que nós veremos agora no versículo seguinte. Por quê? Porque o rei será informado quem era a pessoa que estava conseguindo entender ou descobrir todos os planos do rei da Síria. Quem é esse ser? Quem é essa pessoa? É isso que nós veremos. Olha o que vai acontecer no versículo 12. Então o rei, no versículo 11, o rei da Síria está perplexo, porque achava que havia um traidor, um agente secreto ali de Israel, um infiltrado, ou então alguém se vender ao exército de Israel, porque estava entregando seus planos para o exército inimigo. Só que no versículo 12, alguém ali é bem sensato, e chega um dos seus oficiais e diz: olha, está acontecendo, na verdade, é isso aqui. Olha o versículo 12. E disse um dos seus oficiais, na minha Bíblia tem seu servo, mas entenda como um dos seus oficiais. E disse um dos seus oficiais: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, ou seja, no seu quarto de dormir. Aliás, não é nem quarto, é na sua barraca. Porque naquela época, com certeza, os soldados à noite dormiam em barracas. Mesmo naquela época não tinha barracas sofisticadas como hoje, mas tinha sua barraca, tinha o seu local para ele dormir.
e o rei na sua recâmara, ou dentro da sua barraca, os planos que ele até falava com ele mesmo ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo, o Senhor sabia o que estava passando no coração do rei, e assim Deus planejava, Deus revelava a Eliseu o que acontecia. Então até o que o rei fazia secretamente, dentro da sua própria barraca, ali, ele certamente sozinho, ou reunido com seus oficiais ali do seu Estado-Maior, planejava ali, quem sabe, com um modelo de um mapa ali, feito no chão, no terreno, as tropas fazem isso, não é? Um croquis ali do terreno, dizendo, vamos passar por aqui, vamos emboscar aqui, nesse canto aqui, vamos evitar passar aqui, vamos flanqueá-los aqui, vamos emboscá-los aqui. Tudo isso que eles faziam dentro da sua barraca, Deus via, porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, e revelava a Eliseu. E aqui um desses oficiais vai dizer, olhe, mas o texto diz, não, ó rei. Ou seja, quando o rei acha que havia algum traidor, esse oficial diz, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara, ou seja, na tua barraca de dormir, ou seja, no quarto de dormir, ou no local que ele dormia, o próprio rei dormia. Então, nada ficava oculto aos olhos do Senhor. Alguns comentaristas chegam a dizer que Naamã, por conhecer o poder de Eliseu, viu que através dele o Senhor o curou, chegou a mostrar, ou alguém falou, olha, só pode ser Eliseu que está revelando esses planos, porque Eliseu é o homem de Deus. Provavelmente alguns comentaristas chegaram a falar isso, certo? Mais de um comentarista chegou a dizer isso aqui, falando que Naamã foi que citou o nome desse personagem para este general, ou para este oficial, que revelou quem era a pessoa que descobrira todos os seus planos, que era o profeta Eliseu. O que é que faz então o rei da Síria? A intenção dele agora é aprisionar, mandar prender o profeta Eliseu vivo ou morto. Ele queria que o profeta Eliseu fosse preso. Para quê? Para ele conseguir conquistar as batalhas contra Israel. Porque até agora foi um insucesso total. Ele não conseguiu dominar Israel em nenhum momento, porque este homem de Deus, Eliseu, revelava ao rei Jorão todos os planos do rei da Síria. O texto diz, e ele disse, vai e vê onde ele está. Então, a intenção do rei era capturar Eliseu. Olha o que diz o versículo 13. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. Então, ou seja, prenda-o. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. O que é que faz então o rei? O rei chama seus oficiais, diz, olha, eu quero que vocês prendam o profeta Eliseu. Mas antes precisamos saber onde ele está. É descoberto, então, certamente ali foi uma patrulha, alguns soldados da Síria saíram dessa tropa, tiveram essa missão de procurar por onde estava o profeta Eliseu. E ali eles encontram o profeta Eliseu em Dotã, certo? Então, esse serviço, esses espiões liberados pelo rei da Síria conseguem encontrar o profeta Eliseu, e o texto diz aqui que ele estava em Dotã. Dotã ficava ao norte de Samaria, cerca de 20 quilômetros. Lembrando que a Samaria está no lado do ocidente, né? Do lado, aliás, do oeste do Rio Jordão, e Dotã também. Então a distância de Samaria para Dotã era cerca de 20 quilômetros, apenas isso. Vamos então ao nosso texto? Vamos lá. O versículo número 14, o texto diz assim, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Isto é, assim que o rei da Síria soube que o profeta Eliseu estava em Dotã, ele manda sua tropa ali bem aparelhada, manda seus carros, seus cavalos, ou seja, a tropa ligeira, e um grande exército. O texto fala, um grande exército. O autor dos Reis não cita a quantidade desse exército. Numericamente não fala quantidade de militares, mas fala que foi um grande exército. E o texto mostra que eles fazem esse deslocamento à noite. Por quê? Porque à noite, através da ocultação, à noite é mais propícia para que uma tropa se desloque para de manhã realizar um ataque. Isso
Isso aí é fato, os exércitos do mundo ainda usam essa estratégia, ou seja, através da escuridão, usando a noite, é mais fácil para se deslocar, e ali eles se aproximam de Dotã, certamente sem fazer barulho, em silêncio, aproveitando a cobertura da noite, cercam a cidade, faz um cerco. Fazendo um cerco, você sabe que nos vídeos anteriores nós já comentamos, quando alguém faz um cerco, ali todas as vias de acesso são trancadas, ninguém sai da cidade, ninguém entra. Poderia fazer com que uma cidade, o povo, os habitantes morressem ali por falta de alimentos, porque enquanto eles tivessem alimento na cidade, eles poderiam sobreviver. Acabou o alimento ali, eles deveriam sair para procurar alimentos. Aí o exército, com certeza, pegaria o povo fraco, o povo doente, e ali ficaria muito fácil. Então eles fazem esse cerco na cidade de Dotã, cujo objetivo era prender o profeta Eliseu. Mas você acha que Deus vai deixar o profeta, o homem de Deus, ser preso? É claro que não. Vamos em frente? Então, o profeta Eliseu está dentro dessa cidade de Dotã. O rei da Síria manda uma tropa prendê-lo, uma tropa poderosa. O texto mostra um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Ou seja, faz esse deslocamento noturno e ali pretende fazer esse ataque surpresa. Queria o Eliseu vivo ou morto. A partir do versículo 5, nós veremos aqui que do versículo 15 a 17, nós veremos o Deus que protege. Certo? Então, nós vimos do versículo 8 ao 14, o Deus que vê, ou seja, Deus viu os planos, escutou os planos e viu os planos do exército da Síria. E no versículo 15 a 17 nós veremos o Deus que protege. É isso que Deus vai fazer. O versículo número 15, aí nós veremos que um moço de Eliseu, que não é Geazi, porque Geazi estava leproso, tinha ficado leproso e tinha perdido essa confiança do profeta Eliseu. Agora o texto mostra aqui que Eliseu tinha outro moço, certamente um dos discípulos dos profetas. Haviam muitos discípulos dos profetas, certamente um estava ali com Eliseu e o texto é claro quanto a isso. O versículo 15 diz: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Veja a preocupação deste moço de Eliseu. O que acontece? Ele acorda muito cedo, nas primeiras horas ali do dia. Ele observa, não sabemos se ele ouviu algum barulho, mas o texto diz que ele viu essa tropa cercando, o exército da Síria cercando a cidade de Dotã. Nesse momento, o que é que ele faz? Ele entra em desespero. E ali ele procura o profeta Eliseu e diz: Ai, meu senhor, o que faremos? Ou seja, como vamos fazer? E agora? O que será de nós? Então ele foi um alarme dado ali por este moço de Eliseu. Vendo, o texto diz, ele viu, eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros, ou seja, uma tropa cercou a cidade. Bem, Eliseu escuta isso, esse alarme, só que Eliseu ele tem o controle da situação, ele não se exasperou, ele não ficou preocupado, ele ficou mais preocupado, não foi, Eliseu em nenhum momento ficou preocupado com essa numerosa tropa, ele ficou preocupado sim, mas em acalmar essa situação aqui do seu moço, porque ele estava desesperado. Então, quis acalmar o desespero. Apenas fazendo isso. Olha o que diz o versículo 16. E ele disse: Não temas, ou seja, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Foi o que Eliseu disse. Olha, não temas, não tenha medo, mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E agora nós veremos que Eliseu fará uma oração. O texto vai mostrar aqui por várias vezes ele vai orar. E no versículo 17 Eliseu começa a orar. Uma oração muito curta. O que é que ele diz na oração? Quando vê o seu moço desesperado por esse exército cercando a cidade de Dotã. O que é que ele faz? Olha o que o texto diz. E orou Eliseu e disse: Senhor, veja que oração curta, mas eficaz. E a resposta imediata de Deus. O texto diz: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. Olha o que está dizendo o texto. Senhor, abre os olhos para que veja. O texto já mostra a resposta de Deus. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Aí você diz: que olhos são esses? São os olhos físicos? Não. São os olhos da fé.
os olhos da fé. Os olhos físicos, claro que eles estavam bons. Ele não estava cego, tanto que que o texto mostra que ele viu a tropa da Síria. Mas eram os olhos espirituais, os olhos da fé. Ele precisava enxergar não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. E Deus faz com que, através dessa visão da fé, ele veja ali um exército muito mais poderoso. Olha o que diz o texto. E viu. O que foi que ele viu? E eis que o monte, ou a montanha, estava cheia, ou coberta, de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, ou seja, em torno de Eliseu. O que foi que ele viu? O texto mostra que este jovem, esse moço de Eliseu, viu um exército poderoso. O texto mostra um exército formado por cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, ou em torno de Eliseu. É isso que o texto está nos mostrando. Aí nos faz lembrar aquele Salmo 34, verso 7, quando diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Aqui estava se cumprindo. Por que Eliseu não entrou em desespero? Porque Eliseu cria nisso aqui. Esse salmo já tinha sido escrito. Este Salmo 34, versículo 7. Eliseu repousava nas promessas do Senhor. Ele confiava piamente nas promessas do Senhor, no livramento do Senhor. E ele sabia que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o Senhor os livra. É isso que o texto está nos mostrando. Então foi que ele viu, ele diz: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros. Não foi apenas um círculo em redor de Eliseu. Às vezes a pessoa pensa assim, mas toda a cidade onde estavam os montes ali, havia muitos montes naquela cidade, todos esses montes estavam cercados. Ou seja, cercados pelo exército celestial, por esses cavalos e carros de fogo, em torno de Eliseu, ou seja, em torno da cidade também. Porque Eliseu estava cercado, Eliseu estava no interior da cidade. E esses montes estavam cercando a cidade. O exército inimigo estava cercando o exército da Síria, a cidade. Mas em volta deles estava o exército do Senhor, aquele exército poderoso do Senhor. É isso que o texto está mostrando. Cavalos com carros de fogo. O versículo, a partir do versículo 18, nós veremos, do versículo 18 até o versículo número 23, nós veremos agora o Deus que mostra misericórdia. Olhe só. Veremos agora, no versículo 18, é que o inimigo vai investir contra Eliseu, nesse momento. Olha o que o texto diz. Nesse momento, mesmo este jovem, o moço, vendo esse exército poderoso em volta dos montes, em volta da cidade, em volta de Eliseu, o exército do Senhor, o exército inimigo da Síria tenta entrar na cidade para pegar, fazer Eliseu prisioneiro. Mas o que vai acontecer? É o que nós veremos agora, novamente, o nosso Deus agindo. E como desceram a ele, ou seja, o exército inimigo vai ao encontro de Eliseu para o prender, Eliseu orou novamente ao Senhor. Eliseu era um homem de oração. O texto diz: Eliseu orou ao Senhor e disse, foi o que ele disse na oração: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Ele disse: Senhor, deixe cego todos esses inimigos. É isso que ele está pedindo. Senhor, ele diz: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Perdão. E mais uma vez, o texto diz: e feriu-a, quem? A tropa, de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então ele ora ao Senhor: Senhor, fere esses inimigos. E no mesmo instante, o Senhor fez com que todo aquele exército, de repente, ficasse cego. Toda aquela tropa ficou cega. Não cego totalmente. Por quê? Porque eles vão seguir Eliseu. Alguns comentaristas chegam a dizer o seguinte, eu vou ler aqui o que diz aqui o Matthew Henry. Ele comenta essa cegueira da seguinte forma. Eu vou ler aqui o texto dele, que ele escreveu, dando um parecer como foi essa cegueira. Ele diz assim: ele orou a Deus, ou seja, Eliseu orou, para feri-los com cegueira. E todos eles se ficaram cegos imediatamente. Não totalmente cegos, nem a ponto de estarem eles conscientes de que estavam cegos, pois podiam ver a luz, mas a sua vista estava tão alterada que não podiam conhecer as pessoas e lugares que antes conheciam. Eles estavam tão confusos que aqueles entre eles, de quem dependiam para a informação, não sabia se esse lugar era Dotã, nem se essa pessoa era Eliseu.
mas tropeçaram ao meio-dia, como aí diz um texto aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse texto. Tá certo? Então ele está dizendo que não totalmente cegos, porque alguma coisa eles estavam vendo, mas muito ruim, ou seja, embaçado, não dava para ele ver que local era aquele, quem era que eles estavam seguindo. Talvez um vulto. Por quê? Porque eles seguiram Eliseu. Se seguiram Eliseu, é claro que eles estavam vendo alguma coisa. Mas tudo isso foi providência de Deus para que eles não entendessem que local era aquele e que personagem era aqueles que estavam falando com eles e que eles deveriam seguir. Então foi algo também surpreendente da parte do Senhor, este grande milagre. Foi um grande milagre, com certeza um grande milagre. A gente vê na Bíblia Jesus curando tantos cegos e agora Deus fazendo pessoas ficarem cegas. Por quê? Porque o propósito de Deus era outro. É isso que nós veremos. Vamos em frente. Então o inimigo, na hora que ele investe contra o profeta do Senhor, Eliseu ora mais uma vez, pede para o Senhor cegar os seus inimigos e todo esse exército cega, um exército de cegos. Tem até uma mensagem que nós preparamos, exército de cegos. Foi esse exército aqui. Bem, no versículo 19, nós veremos que Eliseu terá todo o controle da situação na sua mão. Então Deus entregou aqueles inimigos dele praticamente nas mãos do profeta. Olha o que diz o versículo 19. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Então eles estavam cercando Dotã. Naquele momento eles saem para prender o profeta Eliseu. Eliseu ora, esses homens ficam cegos. Eliseu apresenta-se diante deles, eles não sabem que é Eliseu, aquele personagem que está falando com eles ali. Mas aquele orientador diz, olha, eu vou mostrar, não é esta cidade que vocês, é como se dissesse, não é esta cidade que vocês vão encontrar Eliseu. Não é esta cidade, ele queria mais ou menos dizer isso. Não é esta cidade, eu vou mostrar a vocês onde realmente é a cidade que vocês vão encontrar a pessoa que eu irei levá-los. É isso que nós veremos agora. O mesmo autor, Matthew Henry, o que é que ele fala? Porque muita gente lê esse texto aqui e diz que Eliseu mentiu. Como é que um profeta de Deus, um homem que temia a Deus, ele mentiu? Faltou com a verdade? Em nenhum momento Eliseu mentiu. Mesmo porque, quando ele falou essa palavra, ele não estava mais em Dotã, ele já estava a caminho de Samaria. E ele não queria levá-los à presença realmente do rei de Samaria. Mas ali, nesta cidade, Eliseu iria orar novamente, Deus iria dar vista aos soldados e agora eles viriam Eliseu. Então não pense, alguns comentaristas chegam a dizer isso, mas graças a Deus que a maioria dos comentaristas defende o ponto de vista aqui, que ele não mentiu. Sendo homem de Deus, ele não poderia mentir, não poderia faltar com a verdade. Então ele não estava mais em Dotã. Quando ele encontrou-se com os soldados cegos, ele não estava mais dentro de Dotã. Ele já estava se dirigindo na rota, na estrada para Samaria. Então não pense que Eliseu faltou com a verdade, de forma alguma, mesmo porque não se podia. Ele, sendo um fiel observador da lei do Senhor, ele não poderia mentir de forma alguma. O texto diz, então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. É isso que o texto está falando claramente. Vamos ao comentário de Matthew Henry, quando ele fala sobre essa questão. Alguns dizem que ele mentiu, outros dizem que não. Olha o que ele diz. Ele não mentiu para eles quando lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, onde Eliseu está. Pois agora ele tinha saído da cidade. E se eles quisessem vê-lo, deveriam ir para outra cidade, para ele, que ele os dirigia. Aqueles que lutam contra Deus, profetas, enganam-se a si mesmos. Aqueles que lutam contra Deus e seus profetas enganam-se a si mesmos. E são... Bem, aqui não é o caso a gente comentar mais esse texto aqui, essa outra frase. Já é outro contexto. Mas o importante é nós guardarmos isso aqui. É que Eliseu, em forma nenhuma, de maneira alguma, ele faltou com a verdade. Ele não mentiu, certo? Ele estava ali, já não estava mais em Dotã, ele estava já indo em direção a Samaria. Por isso que ele disse, não é esta cidade, não é este o caminho. Eu vou guiar vocês e lá
vocês verão o homem que vocês precisam ver. Quem era o homem? O próprio Eliseu. O próprio Eliseu. Vamos ao versículo número 20. A chegada, no versículo 20, nós veremos que eles vão chegar em Samaria. Então eles caminham ali 20 quilômetros, cerca de 20 quilômetros, sendo conduzidos pelo profeta Eliseu em destino a Samaria. Olha o que diz o versículo 20. Sucedeu que chegando eles a Samaria, aquele exército de gente cega, todos soldados cegos, imagina, capitão cego, generais cegos, soldados cegos, todo mundo cego ali. Olha o que diz o versículo. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, agora novamente ele orando ao Senhor: ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. Ele está orando: Senhor, agora é a vez deles. Senhor, é como se dissesse, tem misericórdia dele, devolve a vista a eles. É isso que ele está dizendo aqui. Ó Senhor, abre a este os olhos para que vejam. O texto diz: o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria, ou seja, no centro da cidade. Que Deus poderoso. Então Eliseu conduz os soldados cegos, eles vendo aquele vulto à frente sem saber que é Eliseu. Imagine na hora que a cidade ali viu Eliseu, o único homem, conduzindo o exército dos inimigos, chegando na capital do Reino do Norte, capital chamada Samaria, os portões sendo abertos ali, os guardas vendo Eliseu conduzir todo aquele povo andando cegos ao comando de Eliseu. Imagina a surpresa que foi para aqueles guardas da cidade, que certamente estavam ali nas portas das cidades, abrindo aquelas portas, e todo aquele exército sírio entrando e chegando ao centro da cidade, em direção ao centro da cidade. Deve ter sido um quadro muito bonito de se ver uma situação dessa, vendo os inimigos ali nas mãos do profeta Eliseu. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria, ou seja, no centro de Samaria. Eliseu levou eles para a capital do Reino do Norte. Mas qual foi a finalidade de Eliseu levar eles? Será que Eliseu queria matá-los ali? Não. Nós veremos que Eliseu foi um homem pacato, Eliseu foi um homem conciliador, foi um homem, se nós compararmos com Elias, Elias já tinha um temperamento mais forte. Elias, quando os homens saíram para prender aquele capitão com 50 soldados, ele pediu fogo do céu e queimou aquele soldado. Veio outro capitão, estão lembrados que nós recomentamos isso? Outro capitão com mais 50 novamente. Homem de Deus, desce daí. Se eu for homem de Deus, desça fogo e consuma a ti os teus 50. Novamente caiu fogo do céu. Se Eliseu tivesse orado ali: Senhor, manda fogo do céu, assim como tu fizeste com Elias, destrói os inimigos, os meus inimigos, ou os inimigos do Reino do Norte. Deus certamente teria feito isso. Mas ele, por ser uma pessoa conciliadora, um homem mais voltado para as amizades, não queria conflitos, mesmo porque você sabe que numa guerra sempre haverá perdedores e ganhadores. O perdedor sempre pode retaliar mais à frente, se equipar melhor, se aparelhar melhor e fazer novas emboscadas, novas incursões. Eliseu certamente viu que isso poderia acontecer durante décadas. Israel ganhando, prevalecendo, e o exército da Síria se equipando, se preparando, se motivando para vencer a próxima batalha. Então sempre haveria retaliações. Mas o que fez Eliseu? Eliseu foi um homem conciliador, um homem que procurou viver em paz. Olha o que diz o versículo 21. No versículo 21 nós veremos que o rei de Israel, quando ele vê aquela tropa inimiga dos sírios, ele quer ali matar todo mundo, ele quer destruir aqueles inimigos. E ele procura ali o profeta Eliseu para Eliseu autorizar ele fazer isso. É um ponto louvável aqui para Jorão, nesse sentido, apesar de ser idólatra, foi alguém que submeteu-se ao profeta, mesmo porque aqueles eram prisioneiros de guerra, não dele, porque ele não saiu em combate. Quem aprisionou aqueles soldados da Síria, na verdade foi o Senhor. Então aqui os méritos desta batalha aqui foi de Deus e não de Jorão. Foi mérito de Deus. Então os inimigos estavam ali debaixo da proteção de Eliseu. Olha o que diz o texto. E quando o rei de Israel, o rei Jorão, os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei
Feri-los-ei, meu pai. Ou seja, posso matá-los? Devo matá-los? Posso destruí-los? E ele trata aqui meu pai. Essa questão de meu pai, não era que Eliseu era pai de Jorão, de forma nenhuma. O pai dele era Acabe. É só uma expressão de tratamento, de respeito. Por isso que ele fala meu pai. Estou lembrado também dos oficiais de Naamã, quando ele se recusou a descer ao Rio Jordão. Eles falaram meu pai, aconselhando ele como pai. Não que ele fosse filho de Naamã. É questão só de respeito, de submissão, de reconhecer, de valorizar o poder que tinha o outro, o valor que tinha o outro. É isso que o texto diz. Só que quando o rei Jorão está nessa pretensão de destruir os sírios, matar os sírios, o que é que faz Eliseu? Eliseu não concorda. Eliseu diz assim, ó, mas ele disse, não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Ou seja, ele está aqui mostrando que, olha, se você tivesse saído em batalha, esses prisioneiros de guerra, você iria matar os prisioneiros de guerra? Você faria isso? Você iria burlar? Porque naquela época, apesar de ser há muitos centenas de anos, milênios atrás, já havia certo respeito na guerra. Ou seja, os prisioneiros de guerra, geralmente eles não eram mortos, mas eles se tornavam prisioneiros, tornavam-se escravos daquele exército conquistador. E geralmente isso acontecia. E é isso que Eliseu, apesar de naquela época não haver a Convenção de Genebra, mas já havia esse certo respeito pelos prisioneiros de guerra. Por isso que Eliseu diz, não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada, olha, prisioneiros de guerra, e com o teu arco? Aí o que diz Eliseu? Eliseu diz assim, ó, põe-lhes diante pão e água, não dê a ele alimentos, alimente esses prisioneiros de guerra. Põe-lhes diante pão e água, para que comam, e bebam, e se vão para seus senhores. Olha, eu quero que você alimente essa tropa inimiga, dê a eles água. Aliás, caminharam 20 quilômetros, dá muita sede caminhando 20 quilômetros. E água, pão e água, para que comam e bebam, e depois você libere eles devem ir para casa, devem ir para a Síria. Esta foi a orientação do profeta Eliseu. No versículo 23 nós veremos que o Jorão, ele acatou perfeitamente aquela palavra do profeta Eliseu, e aliás ele fez mais, porque ele preparou um banquete. Olha o que diz o versículo 23. E apresentou-lhes um grande banquete. Um grande banquete. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram-se para seu senhor. É isso que o texto está mostrando. Então eles fazem um banquete, o exército ali de Israel, junto com os soldados de Israel, junto com os soldados da Síria, eles se confraternizam, se banqueteiam ali. O texto mostra, apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu. E foram a seu senhor, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Mas eu quero pegar aqui um texto, poderíamos ler aqui um texto que encontra-se em Provérbios, que mostra como que já na lei, já naquela época, no Antigo Testamento, já havia essa questão de tratar bem os prisioneiros de guerra, ou os inimigos. Olha o que diz aqui, Provérbios, capítulo 25. Vamos ler Provérbios 25, versículo 21 a 22, porque isso tem tudo a ver com o ponto de vista do profeta Eliseu. O profeta Eliseu dissuadiu o rei Jorão de matar os prisioneiros de guerra. Por quê? Porque era um homem que tinha o coração, tinha paz no coração, era um homem conciliador, era um homem que preferia ser amigo dos seus inimigos do que tê-los definitivamente como inimigos e odiá-los. Olha o que diz o texto, vamos ler Provérbios. Provérbios diz, Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22, diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dar-lhes pão para comer. Se tiver sede, dar-lhes água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça,
e o Senhor te retribuirá. Ou seja, os inimigos estando ali, se alimentando dentro de Samaria, esse bom tratamento que a tropa de Israel estava dando à tropa da Síria, isso amontoaria brasa sobre a cabeça dos sírios. Eles ficariam envergonhados com tanta gentileza, com tanta essa forma humanitária do exército de Israel tratá-los. Paulo também, conhecendo esse texto, ele escreveu em Romanos, no capítulo 12, praticamente as mesmas palavras, versículo 20 e 21 diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça, sobre a sua cabeça. Verso 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O exército, o rei Jorão queria destruir seus inimigos. Ou seja, queria matá-los, queria destruí-los. Mas o homem de Deus, que era um homem conciliador, não fez isso. Evitou que aqueles inimigos fossem mortos. O versículo 23 nos mostra que foi feito um grande banquete. Ambos ali se confraternizaram, comeram juntos ali a tropa de Israel com a tropa da Síria. Alguns comentaristas chegam a afirmar isso. E o texto diz que após eles se alimentarem, eles foram para o seu Senhor. Ou seja, o coração dos sírios ali ele foi suavizado, podemos assim imaginar ou dizer, por esse ato de generosidade da tropa de Israel, ou do próprio Eliseu, e consequentemente do profeta, do rei Jorão. Então eles vão para o seu Senhor e contam isso. O texto diz: e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Ou seja, nós veremos logo em seguida, é o nosso próximo comentário, que isso acontecerá novamente. Só que a intenção do autor, quando escreveu essa passagem bíblica aqui, ele estava dizendo o seguinte, que os sírios não entraram mais com a intenção de prender Eliseu. Eles vão entrar em conflitos, em outras guerras, mas não mais com a intenção de prender o profeta Eliseu. Porque eles viram que Eliseu, Deus entregou os inimigos sírios nas mãos do profeta. E aí dele se ousasse novamente entrar em Israel com nova tentativa de aprisionar este homem de Deus. Então, quando o autor do livro dos Reis escreveu essa passagem, e aqui ele coloca, e não entraram mais tropas de Sírio na terra de Israel, não significa que não houve mais conflito. Houve conflito agora. Não houve mais a intencionalidade, a intenção das tropas da Síria saírem para capturarem o profeta Eliseu. Isso é fato, isso não mais aconteceu. Ou seja, não fizeram mais nenhuma incursão com esse propósito de aprisionarem o profeta Eliseu. Bem, meus amados amigos, meus queridos irmãos, o que é que nós podemos colher para nós aqui? Nós vimos que o profeta Eliseu revelou ao rei Jorão todas as intenções do rei da Síria, que era montar emboscadas para pegar o exército de Israel de surpresa. Mas nós vimos que o cuidado de Deus foi grande para com Israel. E Deus sempre revelou os planos de combate, as emboscadas do exército da Síria contra o exército de Israel. Deus sempre usou o profeta Eliseu e Eliseu sempre alertava o rei Jorão. Então vimos que os planos de deslocamentos, os planos de ataque, todos foram revelados pelo Senhor. Significa que todos aqueles planos caíram por terra. Todas aquelas pretensões da Síria foram totalmente reprovadas. Eles não lograram êxito nessas incursões. Por quê? Porque Deus revelou a Eliseu os planos de ataque do inimigo. O que nós podemos ver também, aqui para a nossa meditação, para a nossa experiência espiritual, é que Eliseu, apesar de ele conhecia a palavra de Deus, com certeza conhecia a palavra do Senhor, com certeza Eliseu conhecia o Salmo número 3, verso 6. Eu gostaria de ler nesse momento o Salmo 3, verso 6. Diz assim, Salmo 3, verso 6. Salmo 3, logo no início aqui dos Salmos. Depois nós vamos ler o Salmo 27, versículo 3. Por quê? Porque na hora daquele desespero do
do moço de Eliseu, quando ele vê aqueles inimigos cercando a cidade, ele ficou desesperado. Era natural ele entrar em desespero, porque não tinha tanta experiência como Geazi teve experiência. Ali estava nos primeiros, digamos, primeiros dias com o profeta Eliseu. Ele nunca tinha passado por isso, por essa vivência de ver inimigos cercando a cidade com a intenção de destruir o profeta Eliseu. Foi algo natural. Certamente se eu e você estivesse lá, teria agido da mesma forma. Ora, estando na presença de Eliseu, é claro que e agora, Eliseu, o que vamos fazer? Mas Eliseu, ele conhecia esse Salmo 3, versículo 6, que diz assim, Salmo 3, versículo 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi dizendo, mostrando a confiança que ele tem em Deus. Olha o que disse Davi no Salmo 3, verso 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Aí vamos agora dando uma consultadazinha aqui no Salmo 27. O Salmo 27, versículo 3, diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Era essa confiança que Eliseu tinha. Eliseu confiava que se um exército, ainda que um exército o cercasse, ele não atemorizaria o seu coração. Ele não deixaria de crer na providência de Deus. Então Eliseu era um homem que valorizava muito a palavra de Deus. É isso que você precisa fazer, meu irmão. É valorizar a palavra de Deus. É aprender com essas experiências. Eu não quero dizer que um exército vai lhe cercar. Mas pode ser que muitos problemas o cerquem neste momento. Ou durante essa semana, ou já há dias que você está sendo cercado por problemas. E você olha para os problemas e acha que será derrotado. Mas o que fez o profeta Eliseu aqui? Eliseu orou. Então, se você se sente encurralado ou encurralada diante de uma situação tão difícil, tão conflitante, uma situação tão vexatória, um ato de desespero, você tem ainda uma alternativa, que é orar pedindo a Deus para que Deus lhe dê o escape, para que Deus venha em seu socorro. Aí você ora dizendo, Senhor, a tua palavra diz isso, Salmo 27, versículo 3. O Salmo 3, verso 6 diz isso. E ali você verá, se você confiar no Senhor, que o Senhor vai te ajudar. É isso. Então, mantenha seus olhos no Senhor, crendo no Senhor. As vitórias, elas acontecerão, mas é claro que elas dependem do quê? Depende de nós sempre confiar no Senhor. Sempre confiando no Senhor, com certeza as vitórias serão muitas. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde, e que você continue a crer neste Deus. Um Deus que dá vista aos cegos, mas se for preciso, ele pode cegar muita gente que tenta destruir os planos de Deus. É isso que aconteceu. Deus é grande, Deus é tremendo. Continue crendo nesse Deus, que Deus lhe abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos comentando o texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao capítulo 7, verso 2, que diz, que tem como tema, Ben-Hadad cerca Samaria. E ali, então, daremos continuação a esse estudo. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Amém.